João capítulo 16, os versículos 13 e 14 dizem assim: Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. E oremos. Pai amado, abençoe tua palavra, que o Senhor possa vir e nos abençoar com entendimento, que o Senhor possa me dar poder agora para pregar a tua palavra de modo eficaz, que possamos agora ter ouvidos para ouvir. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta noite, nós vamos começar a terceira e última parte sobre as restaurações do Espírito Santo, que nós começamos já algumas semanas atrás. E nós estamos vendo coisas pelo qual o Espírito Santo ele é pessoalmente, especificamente responsável por restaurar. Nós já vimos, por exemplo, que desde o início ele vem e ele restaurou a criação. E nós vimos aí alguns aspectos disso, mas a criação ela foi restaurada da queda, ou das quedas, dependendo aí do seu ponto de vista. Nós vimos que o Espírito Santo restaura o homem. E o Espírito Santo restaura, como vimos na semana passada, conhecimento. Hoje nós vamos ver outro aspecto sobre a restauração do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre a restauração do respeito. A restauração do respeito. Você fala, pastor, o que quer dizer isso? Restaurar o respeito? Nós vamos ver isso rapidinho aqui, você vai perceber e entender o que eu estou falando. Mas no versículo que nós lemos, os versículos 13 e 14 de João 16, se você contar direitinho, você vai ver que Jesus menciona o Espírito Santo nada menos do que 10 vezes. 10 vezes. Em 2 versículos, Jesus faz referência ao Espírito Santo 10 vezes. E a ele mesmo ele faz referência 2 vezes apenas. E por quê? Porque essa gritante diferença de bênçãos, e é notável, não está ali à toa, tem algum significado. E a resposta é o seguinte: as 3 pessoas da Trindade que nós encontramos, uma sempre guarda ou defende ou glorifica a outra. Você nunca vai ver Deus Pai se exaltando. Você nunca vai ver Cristo se exaltando. Você não vai ver o Espírito Santo se exaltando. Você vai ver sim eles, um exaltando, glorificando, guardando, protegendo o outro. E é o que Cristo aqui está fazendo justamente isso. Se a gente lembrar no episódio lá do batismo de Jesus, quando João Batista batizou Jesus, Mateus 3,17 fala assim: eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Foi a voz de Deus Pai que falou naquele dia, apontando quem? Cristo, falando: esse é o meu filho, em quem eu me aprazo, em quem eu me agrado, a quem eu muito amo, que faz as coisas que me agradam. Está vendo ele? Ele é o meu filho. Então Deus Pai, com a própria voz que trovou dos céus, estava apontando e exaltando Deus Filho. Se a gente olhar lá em Hebreus capítulo 10, versículo 7, nós podemos ver que Cristo está apontando ao Pai. Cristo que foi responsável pelo sacrifício, Cristo o que sofreu e morreu na cruz, não foi Deus Pai que morreu na cruz, não foi o Espírito Santo que morreu na cruz, foi Deus Filho, foi Cristo. Mas nós não vemos ele ali apontando para si mesmo, mas apontando ao Pai. Hebreus 10, versículo 7, fala assim: então disse: eis que venho no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo está falando: olha, eu vim para fazer tudo isso, eu sofri, eu morri na cruz, mas isso tudo aqui foi tua ideia, Deus Pai. Você é o cara. Foi você que bolou esse plano, toda a glória é tua, é o seu plano, é a sua vontade. Ele não está dizendo: olhe para mim, olha o que eu estou fazendo, coitadinho de mim, todo mundo olhe para mim. Não, ele está apontando ao Pai. Então nós temos Deus Pai apontando para o Filho no batismo, exaltando o Filho. Nós temos Deus Filho dizendo que o plano de salvação, apesar dele ser o sacrifício, mas ele falou: a ideia, a vontade, o plano era de Deus Pai.
Então nós vemos aí, um apontando para o outro. Se você olhar em Atos 1, e versículo 8, nós temos Jesus Cristo antes de voltar para o céu. Os seus discípulos estão olhando para ele, observando ele, momentos antes dele subir, isso já é depois da ressurreição, depois do tempo que ele passou aqui na terra, pós-ressurreição. Mas Atos 1:8, ele falou o seguinte: mas receberás o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, aqui está Jesus ressurgido, foi crucificado, morreu, ressuscitou, apareceu, fez um monte de milagre, ensinou, se encontrou com eles. Ele está literalmente subindo de volta para o céu, e ele não fala, eu sou o cara. Ele não fala isso. Ele aponta para quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo há de vir. O Espírito Santo vai lhe dar poder. O Espírito Santo vai estar com vocês. Então, mais uma vez, nós temos uma pessoa da Trindade apontando para a outra. Então, todas as três pessoas, elas estão uma sempre apontando para a outra. Por isso que é tão estranho hoje em dia, a gente vê igrejas onde o centro, o foco, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo apontando para o Espírito Santo. Você não vê isso na Bíblia. Não é bíblico, gente. Ah, mas só um detalhe, é besteira. Não, não é besteira, é importante, porque faz parte do caráter. E você começa a retalhar o caráter, o ministério e a obra, você começa a acrescentar, retirar e mudar, aí cai tudo por terra. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, nós queremos, então, fazer justamente o que Deus faz dentro da união da Trindade. Um está apontando, um glorificando, um guardando, um exaltando o outro, que é exatamente o que nós geralmente não fazemos. Geralmente nós queremos nos exaltar, nós queremos aparecer, nós queremos apontar para nós mesmos, nós queremos ser o foco, nós queremos ser os importantes, nós queremos atenção. É algo infantil. Entenda, um bebezinho, uma criança, a atenção é toda dele, você sabe, não dá atenção para a criança chora só para conseguir atenção. Pois é, tem muita gente grande que faz a mesma coisa, talvez não chora, às vezes chora, mas literalmente, mas eles querem o quê? Que é atenção. Isso é justamente algo que as pessoas da Trindade não fazem. Outro dia alguém veio relatar para mim, alguém que vinha para a igreja e algum tempo não vem, e encontrou com ela, essa pessoa não sei aonde, essa pessoa relatou que está muito triste porque ninguém foi atrás dela. Gente, é o seguinte, ó, aqui eu visito pessoas, mas também eu respeito. Se alguém não quer vir mais para a igreja, qual motivo seja, tudo bem, eu entendo, sabe? Eu não vou pegar uma corda, amarrar você, arrastar você para a igreja, não, entendeu? Eu visito pessoas, se tem algum problema, eu posso ir lá, se eu sei que tem um problema, me informe que a minha bola de cristal quebrou e eu não consegui com alguém que conserte ainda. Então, tem pessoas que saem da igreja, tá? Por que eu estou dizendo isso? Eles ficam assim, ninguém vem atrás de mim, se eu sair da igreja, a igreja vai fechar. Hoje tem pessoas que saem da igreja e disseram, a igreja vai fechar. Estamos aqui, gente, não fechou. Porque, mas isso tudo para ilustrar o quê? A gente acha que nós somos o foco. Eu quero saber uma coisa. Se eu morrer, se eu sair, a igreja não vai fechar. Sabe por quê? Porque eu não sou a igreja. A igreja não é minha. Mas nós temos a impressão que, sabe, se sair a gente quer. Bom, se eu sair daquela igreja, vai tudo fechar. Não estou dizendo que vocês fazem isso, mas é assim, muitas vezes. Nós queremos sentir que somos os bambambãs. Nós somos o foco de tudo. Nós não somos o foco de tudo. E é justamente isso que aqui está sendo exemplificado dentro da unidade da Trindade. Um está apontando para o outro, um está cuidando do outro, defendendo, como eu disse, guardando o outro. E não cada um. Se todo mundo se preocupa em se guardar, só uma pessoa fica guardada. Agora, se todo mundo se preocupa em guardar todo mundo, fica todo mundo amplamente guardado. Ou protegido, ou seja lá o que for. Então, quando chegou a hora de Jesus voltar para o céu, ele não teve uma grande despedida. Tchau, minha gente, vou embora. Não. Vocês vão ver uma coisa, agora que eu estou indo embora, vocês vão tudo. Não. Ele falou, eu estou indo, mas está vindo um aí que é melhor do que eu. Eu estou indo, mas vem o Espírito Santo Consolador. Ele vai ensinar você, ele vai guiar você a toda a verdade, ele vai instruir, ele vai empoderar vocês. Eu estou indo, mas vem o melhor atrás de mim. E não, eu estou indo, agora vocês vão ver uma coisa. Agora vocês não querem para tosse. Não. Tá? E muitas vezes o ser humano tem essa
essa intenção. Então, o Espírito Santo veio para restaurar o respeito. Primeiro, veio restaurar o respeito do Pai para com o Filho e o Espírito Santo. E quando eu falo restaurar, eu quero apontar algumas coisas aqui que são interessantes para a gente ver como Deus agiu e age, e como nós devemos agir. Olha em Atos capítulo 2, versículo 2, vamos notar algumas coisas de interesse paralelos aqui entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, ou seja, Deus Pai, Deus Espírito. Atos 2:2 fala assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui, é claro, estamos falando sobre o dia de Pentecostes, quando a promessa do Espírito, prometido o Espírito Santo, que Jesus falou em Atos 1:8, ele disse: o Espírito Santo vai vir e vai empoderar vocês. Em Atos 2:2-4, acabamos de ler, nós vemos o cumprimento dessa promessa. Né? E o que nota-se aqui é que houve um vento. Eles estavam fechados num salão, portas, janelas fechadas, com medo dos judeus. E dentro desse salão apareceu um vento, fortíssimo vento. Chacoalhou tudo saiu voando aquele vento. E também línguas de fogo se repartiram. E eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, outros idiomas. É interessante como hoje em dia o povo fala nessas igrejas, certas igrejas que creem em dom de línguas para os dias de hoje. Não, mas é igualzinho Atos. Ah, é? Tem labaredas de fogo em cima da cabeça de vocês? Tem vento impetuoso, o som dele, e não adianta ligar o ventilador que não conta. Ou seja, é muito fácil você falar que, igualzinho, não é igualzinho, então cadê? Aquilo foi uma vez, aconteceu porque foi a primeira vez que o Espírito Santo veio e foi marcado por isso, com vento impetuoso, dentro de uma sala fechada, com labaredas de fogo, que apareceram as pessoas, eles falaram em outros idiomas, tanto que a multidão lá fora, que falava vários idiomas, cada um entendeu o idioma que ele falava. Tá? Então não é bem assim, igualzinho, como estão falando, mas lembre-se que eu mencionei já isso, que o Espírito Santo ele sempre sofreu um certo desrespeito e desdém. Ele é chamado de coisa, como se fosse uma coisa, não uma pessoa. Ele é chamado de uma energia, de uma força, e não é visto como algo pessoal. Ele é ignorado pelo mundo e por crentes, muitas vezes. Ele é extinguido, ele é apagado, tanto que a Bíblia fala para não extinguir o Espírito Santo, para não entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é entristecido. Então, ele é sempre meio negligenciado, sempre se falta com respeito. Entenda isso, tudo que Deus vai fazer na sua vida, ele faz através do Espírito Santo. Tudo. Então não há motivo para ser desrespeitado, mas ele o é, infelizmente. E toda família, e eu vou olhar aqui a Trindade como se fosse uma família, tá? Mas toda família tem que prestar atenção com algo chamado favoritismo. Quando uma família tem mais do que um filho ou filha, os pais têm que ter muito cuidado para não demonstrar favoritismo. E favoritismo aparece muitas vezes porque de repente o pai gosta de futebol e o filho tal, ele é bom de bola, então ele meu favorito é o Joãozinho aqui, que o Joãozinho ele joga bem bola. Às vezes o favoritismo é porque um é mais academicamente adepto, digamos assim. Pode ser porque é o caçula. Pode ser porque é o mais velho. Pode ser porque a criança tem um problema, uma doença, um problema de saúde. Então todo mundo dá atenção àquela em detrimento dos outros, ou do outro. Então existem vários motivos. Mas sempre é preciso ter cuidado a não demonstrar favoritismo. A melhor forma de você não demonstrar favoritismo é você não ter favoritismo. Então, tudo bem, o Joãozinho aqui joga bola,
tudo bem, mas o fulano aqui, ele tira 10 nas notas, e outro aqui, ele tem... Então, você pode amar e demonstrar e apreciar cada um dos seus filhos sem precisar mostrar favoritismo. Sabe? Eu amo você mais porque você é o mais velho, eu amo você mais porque você é mais novo, eu amo você do meio porque você é do meio. Então, sabe? Não tem favoritismo. Não tem favoritismo. E é justamente isso que nós vemos aqui na Trindade. Não existe favoritismo. Mas é importante, eu já vi muitas famílias, no decorrer dos anos, algumas demonstram favoritismo doentio, horrível, descarado. Isso não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Especialmente não dos pais para com os seus filhos. Mas Deus age sem favoritismo. Deus Pai age sem favoritismo quanto ao Filho e ao Espírito Santo. Em relação a milagres, nós lemos agora Atos 2:24, mas quando Jesus chegou na terra, ele foi cercado de milagres. Quando Jesus chegou na terra, vários milagres anunciaram a sua chegada através de profecias que foram realizadas no seu nascimento. Igualmente, quando o Espírito Santo veio ao mundo em Atos 2, foi marcado por quê? Milagres. Um vento impetuoso, labaredas de fogo, pessoas falando idiomas que não conheciam e sendo entendidos por outras pessoas. Então, nós temos Deus, quando Cristo veio, houve milagres. Quando o Espírito Santo veio, pela primeira vez, ambos, houveram milagres. Deus marcando e mostrando, nós lemos isso aqui em Atos 2, versículo 2-4. Ambos foram pré-anunciados. Jesus Cristo, claro, foi pré-anunciado por João Batista. E a chegada do Espírito Santo foi anunciada por Cristo. Olha que interessante, em Lucas 3:4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso falando sobre João Batista. João Batista pré-anunciou a vinda de Cristo, do Messias, do seu ministério, eu devo dizer, que eles nasceram mais ou menos na mesma época. Mas Cristo, antes de começar o seu ministério na terra, ele foi pré-anunciado por João Batista, como predisse Isaías. E em João 14:16, nós temos Cristo pré-anunciando o Espírito Santo e a sua vinda, onde diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, do mesmo jeito que o Filho foi pré-anunciado, o Espírito Santo foi pré-anunciado, João Batista pré-anunciou, Isaías pré-anunciou a Cristo, e Cristo pré-anunciou a vinda do Espírito Santo. Ambas as suas chegadas foram marcadas. Cristo foi marcado por uma estrela sobrenatural. Aquilo não era uma estrela normal. Provavelmente não é nem uma estrela no sentido que a gente se refere a um corpo celestial. Mas aquela estrela que guiou os reis magos que vieram de longe, aquela estrela que marcava o local onde o menino Jesus estava. Foi uma estrela sobrenatural. Do mesmo modo, a chegada do Espírito Santo, ela foi marcada pelo vento impetuoso, que nós lemos lá em Atos 2, versículo 2. Marcado, nós temos a questão do corpo. Jesus Cristo foi dado um corpo para habitar nessa terra. E da mesma forma, o Espírito Santo não foi dado um corpo, mas ele foi dado todos os corpos de todos os crentes. Mas eles receberam corpos humanos, aonde habitar aqui nessa terra. Lá em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, assim como Cristo recebeu do Pai um corpo, o Espírito Santo recebeu do Pai todos os corpos de todos os crentes, onde ele habita junto com o nosso Espírito. Mas ele está lá habitando. Nós temos a obra. Jesus Cristo foi dado como obra a tarefa de salvar as pessoas que creem. E o Espírito Santo foi dado a obra de transformar as pessoas que creem. Porque você pode ser salvo, mas nunca ser transformado. Não plenamente. Existe uma transformação. Mas olha o ministério lá em Gálatas 5,17, porque a carne
cobiça contra o Espírito. Se você olhar o Espírito em Gálatas 5,17, está com E maiúsculo, indicando que não é a nossa carne que batalha contra o nosso Espírito, é a nossa carne que batalha com o Espírito Santo de Deus. Mas segue, porque a carne cobiça, essa palavra cobiça é briga, contenda. E a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Então é o Espírito Santo que está batalhando e lutando contra a nossa carne constantemente, para que ela seja transformada, para que ela seja mudada, para que mude o seu modo de pensar, como fala Romanos 12, versículo 2. Que nós vamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então Ele quer transformar o nosso entendimento, Ele quer transformar os nossos apetites, Ele quer transformar os nossos desejos, Ele quer transformar o nosso modo de pensar, Ele quer transformar-nos de dentro para fora. Cristo salva, mas é o Espírito Santo que transforma, se nós o permitirmos. Se nós não contrariarmos e desobedecermos Ele o tempo todo. Então, tudo isso, você veja que tudo aquilo que Deus Pai deu a Deus Filho, Ele deu também a Deus Espírito Santo. Ambos têm um corpo, ambos têm uma obra, ambos têm uma tarefa, ambos foram anunciados, ambos foram apontados, ambos o aparecimento inicial foi marcado. Temos um respeito que, assim como Deus Pai exige respeito ao Filho, o Filho exige respeito ao Espírito Santo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito, com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Jesus falando. Ouça o que Ele tem a dizer. Eu não estou dizendo ouça o que eu estou dizendo, não. Ouça o que Ele está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça. Tem ouvido? Então ouça. Jesus aqui está exigindo, impondo, apontando respeito ao Espírito Santo. A questão da salvação, Jesus salvou multidões, é verdade. Ele fez isso. Não sabemos quantas, mas Ele salvou muita gente enquanto estava aqui na terra. Ele pessoalmente fez isso. Mas o Espírito Santo de Deus em um dia salvou 3.000 pessoas. Lá em Atos 2, 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas em um dia. Por mais pessoas que Jesus, aqui na terra, pessoalmente levou a Cristo, foram múltiplas. Eu te garanto uma coisa, hoje o Espírito Santo levou muito mais gente a Cristo do que Jesus levou a si mesmo. Não é uma crítica a Cristo. O ministério dele durou 3 anos. O ministério do Espírito Santo já vai aí mais de 2.000 anos. Então não há concorrência, não é questão de concorrência, mas entenda como a salvação também é dividida. Salvação, não só salvação espiritual, mas a salvação da transformação. Olha comigo Romanos capítulo 12. Não só o Espírito Santo veio para restaurar o respeito ao Pai, ao Filho, entre eles, mas o Espírito Santo veio restaurar o respeito entre nós. E tudo que eu falei até agora é para servir de pano de fundo, ilustração para a aplicação que eu vou fazer nesse momento. Romanos 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se respeitavam e apontavam um ao outro, o Espírito Santo veio para restaurar o respeito entre nós. O Espírito Santo quer que nós respeitemos não só a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas o Espírito Santo quer que nós respeitemos eu a você, você a mim, uns aos outros. Por que ele quer isso? Porque cada crente, cada um de nós somos salvos. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós sabemos disso. Mas nós, ao mesmo tempo,
somos o templo de Cristo. Não é só o Espírito Santo que habita o crente, Cristo habita o crente. Olha o que fala Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é, agora veja só, esse mistério e a glória desse mistério, ele vai dizer o que é isso. Finalzinho do versículo, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós. Essa preposição em grego, quer dizer dentro, no interior, dentro de vós. Então entenda, não é só o Espírito Santo que habita o crente, não é só o Espírito Santo que está dentro do crente, Cristo está dentro do crente. Ele, Cristo, habita em nós. Cristo em nós. E a verdade trágica é que muitas pessoas se recusam a reconhecer que todas as nossas ações, palavras, toda a forma com que nós tratamos uns aos outros, são as mesmas palavras, ações e formas que nós tratamos a Cristo. Vou dar um exemplo disso. Olhe comigo um trecho bem claro da palavra de Deus, Mateus 25, no versículo 34. Só para esclarecer, Mateus 25, 34, aquela porção toda ali está falando sobre o julgamento das nações, é um período pós-tribulação, mas eu quero que você entenda o princípio. O princípio é o mesmo. A circunstância é outro, o contexto é outro, mas o princípio é o mesmo. Mateus 25, versículo 34. Então dirá o rei, note que o rei com R maiúsculo é Cristo. Isso no começo do reino milenar, logo depois da tribulação. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando tivemos estrangeiro lhe demos e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aquelas pessoas haviam feito coisas a Jesus e eles nem sabiam. Eles haviam ajudado as pessoas que foram salvas durante a tribulação. Lembra? Na tribulação, a partir da metade, depois que foi dado o sinal da besta, quem não tinha o sinal não podia comprar, vender. Essas pessoas não podiam viver em sociedade, viviam excluídos em desertos, e haviam pessoas que estavam ajudando elas, fazendo bem para elas. Jesus falou: tudo que você fez por eles, vocês fizeram a mim. Sempre que você faz alguma coisa para alguém, especialmente o salvo, especificamente, você está pensando o quê? Está fazendo aquilo a Cristo. Quando você ajuda um irmão, encoraja o irmão, você está fazendo aquilo para Cristo. Quando você dá uma carona para alguém, você está dando uma carona para Cristo. Quando você faz qualquer benesse para um irmão, você está fazendo a Cristo. Isso é lado bom. Mas o inverso é verdade. Toda vez que você fala mal de irmão, você está falando mal de Cristo. Toda vez que você critica o irmão, fofoca do irmão, que você mente, engana, se aproveita, tira vantagem, você está fazendo tudo isso com Cristo. Quando você tem uma má atitude de ingratidão, de orgulho, de fazer acepção de pessoas, de rebaixar alguém, nem que seja no seu coração, você está rebaixando Cristo.
O inverso é verdade. A verdade é que tudo aquilo que nós fazemos ao nosso irmão, estamos fazendo aquilo diretamente em Cristo. Quando você dá um tapa na cara do irmão, figurativamente, você está dando um tapa na cara de Cristo. Porque aqui fala que Cristo habita em nós, Ele está em nós. Então o Espírito Santo, Ele quer restaurar, Ele quer que nós nos respeitemos uns aos outros, que Ele está pensando não nele que habita lá, Ele está falando no Filho que também habita lá. Ele está querendo guardar e proteger o Filho que está em nós. E ele fala, como nós lemos aqui lá em Romanos, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por quê? Porque quando nós fazemos isso a Cristo. Então aquela palavra dura que você dirige, aquele sentimento torpe que você dirige ao seu irmão, você está dirigindo aquilo a Cristo. O Espírito Santo quer proteger Cristo, então ele fala, amai-vos uns aos outros, com amor fraternal. É interessante porque nós somos comandados a amar uns aos outros com amor, com ágape. Amor fraternal é um outro tipo de amor, é o amor filos. É um amor recíproco. Sabe, o amor ágape, eu tenho que amar você sem você me dar motivo para eu te amar. Agora, amar-nos uns aos outros com amor fraternal é com amor que requer uma reciprocidade. Ou seja, vamos amar, mas vamos dar motivos para sermos amados. Nós já temos que amar sem dar motivos. Mas não é só por isso que a gente deve exigir amor das pessoas sem dar motivo. Vamos amar cordialmente uns aos outros. Amor ágape não é uns aos outros. Amor ágape é assim, ó. Flui de mim, não tem que voltar nada. Amor fraternal, amor cordialmente, é uma troca. É recíproco. Temos que fazer dos dois modos. Mas esse é o interesse do Espírito Santo. Porque tudo que fazemos uns aos outros, estamos fazendo a Cristo. Mantenha isso sempre em mente. Se você captar essa verdade e ter em seu coração, isso pode transformar os seus relacionamentos. Como tratamos as demais pessoas é como nós tratamos o próprio Cristo. Pastor Jack Hyles ele falou algumas vezes, não sei se é costume, mas eu ouvi ele falar várias vezes o seguinte, que muitas vezes saía, comprava um lanche para alguém, pagava um lanche, no coração dele falava assim, e aí Jesus, está gostando do lanche? Ele comprava talvez um par de sapato ou um terno para alguém, perguntava, ei Jesus, gostou do terno? Eu não sei quantas vezes pastores saem comigo com a irmã Simone, comprava um terno, jaqueta, calça, camisa, gravata, sapato. Eu sei o que você está fazendo, Eles diziam, ei Jesus, gostou do... Está gostando? Como que você vai amar Cristo? Amar, ação. Amando as outras pessoas, minha gente. Por isso que aqui na igreja, nós alimentamos os necessitados, nós compramos remédios, pagamos exames, consultas. Não para todo mundo e não toda hora, porque também, infelizmente, não temos como, mas eu perdi conta, eu estou dizendo isso, sabe por quê? Quando fazemos isso, estamos fazendo a Cristo. Alimento, remédio, roupa, exames. Por que isso? Estamos fazendo para Cristo. Uma outra forma de amar Cristo, isso que nós lemos em Apocalipse. Mas Jesus, como é que a gente viu você preso, doente, nu, com fome, com sede? Quando? Fizeram para esses meus aqui que estavam nus, doentes, presos, com fome, com sede. Fizeram para eles, fizeram para mim. Como que nós estamos amando Cristo?
Como que você? Como eu falo nós, eu falo você, eu, você, nós. Como que nós estamos amando Cristo? Dizem que Bill Gates é um péssimo gorjetador. Ele não dá gorjeta. O mais rico do mundo, não dá gorjeta de jeito nenhum. Que eu saiba, ele não é crente. Eu tenho quase certeza que ele não é, mas a questão não é essa. Mas conta uma história que ele estava jogando golfe. E quando você joga golfe, quem é rico, tem alguém carregando a sacolinha para você, né? É um sacolão cheio de coisa pesada, não é uma sacolinha, não. É um coisa desse tamanho, cheio de taco de ferro, com bola pesada, então alguém carrega. É chamado, eu não sei em português, em inglês é caddy, que chama. E geralmente se dá gorjeta para os caddies. Um dia, um certo desses caddies estava carregando a bolsa do grande Bill Gates. Acabou o jogo, a partida lá, não sei como é que funciona a coisa, partiu e, muito obrigado, foi embora. O mais rico, geralmente, todo mundo deu uma gorjeta. Acontece que ele mandou a assessoria dele entrar em contato com um clube de golfe para ver quem era aquele jovem e ele pagou toda a faculdade dele, gente. Tudo bem, ele pode, ele é bilionário, mas se um homem perdido, pelo que eu saiba, ele não professa, não defende, mas se um homem que não conhece Cristo ou não declara conhecer a Cristo é capaz de fazer isso, eu entendo. Aquilo para ele foi como eu e você dar R$1 para alguém, eu entendo. Mas muitas vezes você dá R$1. Tudo bem, você não pode pagar a faculdade de alguém, eu entendo isso, eu compreendo. Mas você não pode dar R$1? Você não pode ajudar? Eu sempre dou gorjeta em restaurante, sabe por quê? Porque quando a irmã Simone era mais jovem, e eu também, morava na Inglaterra antes das meninas nascerem, tal coisa, a irmã Simone trabalhou num restaurante. E era tão bom quando eu chegava em casa. Sabia que eu ganhava... Eu tinha um cargo de gerência no hotel. Ela, entre salário e caixinha, ganhava mais do que eu, para você ter uma ideia. Não, quem mandava em casa ela mandava em casa. Era tão bom eu chegava em casa com uma... E até hoje eu sei como é bom. Então eu sempre deixo. Então, às vezes tem 10%, eu deixo os 10% tá lá, eu deixo além, porque muitas vezes o coitado do garçom não vai ver aqueles 10%. Eu deixo alguma coisa, geralmente. Sabe por quê? Porque eu lembro como é bom. Então, o que nós estamos fazendo para amar a Cristo? E o Espírito Santo vai restaurar esse respeito. Agora estou falando garçom, rapaz do clube do golfe, mas especialmente os irmãos. Como é que nós estamos amando uns aos outros? Como é que estamos encorajando uns aos outros? Que passos concretos estamos tomando? Saber que nós podemos ver Cristo. Olha o que fala em João 4,9. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai. Então nós podemos ver Cristo nos irmãos, porque Cristo está neles. Então, é o princípio. Podemos ver Cristo nas pessoas, ao ajudar, cumprimentar, ser uma bênção, agradar. E como eu disse, o oposto é verdade. Nós podemos estar maltratando Cristo ao maltratar o nosso próximo. Pastor, não, mas se Cristo estivesse aqui, eu nunca faria essas coisas. Pois é, já está fazendo. Que tudo que a gente faz a um desses pequeninos, fazemos a Cristo. Seja bom ou ruim. Tudo que fizeste. Se foi bom, se foi ruim, mas a verdade é essa. Como podemos
amar uns aos outros? Como podemos restaurar esse respeito de nós para com Deus e de nós para com os outros? Bom, essa tarefa de restaurar esse respeito é obra de quem? Do Espírito Santo. Mas se a gente entristece, extingue, ignora o Espírito Santo, não o alimenta. E aí está a explicação. Porque muitas vezes, em muitas igrejas, é aquelas panelinhas, é briga, é confusão, sabe o que é isso? É falta de rendição ao Espírito Santo. São pessoas que estão maltratando Cristo. Que nós somos o corpo de Cristo. Cristo está em nós, nós estamos nele. Então, quando nós nos rendemos e obedecemos ao Espírito Santo, nós permitimos que Ele trabalhe em nossa vida, nos transforme de dentro para fora, tudo muda. O casamento muda. O relacionamento entre pais e filhos muda. Todo relacionamento é transformado, porque é restaurado o respeito um pelo outro. Não agora estamos vendo. Às vezes o casal tem problema porque. E as minhas? Gente, um casamento é como a Trindade. É para você estar tomando conta da necessidade do outro, não o seu. Estava aconselhando uma vez um certo casal sobre casamento. E claro, foi a mulher do casal que falou isso. Não, porque eu quero isso. Eu estou anotando aqui, ó. Vai mostrar. Então isso aqui. Se não for uma coisa, você quer pro coitado aqui. Tudo que você falou é assim, ó. Isso não é casamento. Você tem que buscar como você vai apontar para ele. Não é isso que o Espírito Santo faz, aponta ao Pai, aponta ao Filho. Não é o que o Pai faz, aponta ao Espírito e ao Filho. Não é o que o Filho faz, aponta ao Pai e ao Espírito. Está um defendendo, guardando e protegendo o outro. Aí o filho, mas eu... Filho, pense nos seus pais. Se todo mundo está um pensando, guardando, protegendo, exaltando o outro, tudo dá certo. Agora, quando todo mundo está pensando no próprio umbigo, e como eu falei no começo, essa é a tendência da natureza humana, que o Espírito Santo quer vir e transformar e restaurar. Só Ele pode fazer isso. Eu não posso fazer isso em você, eu não posso fazer em mim. Mas o Espírito Santo pode fazer, se nós nos rendemos a Ele. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado pela Tua palavra.